Anormal. Como treinar a mente para pensar diferente e superar pensamentos negativos, escrito por Dandes Marques, narrado por Dandes Marques, direitos autorais 2024, por Dandes Marques, direitos de produção 2024, por 22 Lions. Introdução. Em um mundo em que a agressividade e o poder muitas vezes ofuscam o amor e a compaixão, Anormal, como treinar a mente para pensar diferente e superar pensamentos negativos, oferece uma jornada transformadora para a compreensão das complexidades do comportamento humano e da dinâmica social. A obra explora as raízes da psicopatia, as pressões da sociedade e as dualidades que moldam nossas percepções e interações. Ele desafia os leitores a se libertarem do pensamento convencional e os incentiva a trilhar um caminho de autodescoberta e evolução. Por meio de uma exploração abrangente da neurologia individual e das influências da sociedade, o livro revela como o medo, a vergonha e as expectativas sociais podem levar a um comportamento antissocial encoberto e a uma mentalidade predatória. Ele enfatiza a importância da educação, da autoconsciência e da coragem de pensar diferente como chaves para superar esses padrões destrutivos. Os leitores terão uma visão abrangente do desenvolvimento evolutivo da mente humana, da influência das experiências culturais e pessoais e do poder da introspeção. Ao compreender os motivos e medos subjacentes que impulsionam as ações humanas, o livro capacita os leitores a transcender as normas sociais e adotar uma maneira mais evoluída de pensar. Mais do que um guia para o crescimento pessoal, Anormal é um chamado à ação para a mudança social, instando os leitores a contribuírem para um mundo em que a cooperação e a empatia prevaleçam sobre a divisão e a competição. Seja para entender os meandros da psicologia humana ou para transformar a própria vida, este livro fornece as ferramentas e as perspectivas necessárias para prosperar em um mundo complexo. Capítulo 1. A evolução do comportamento antissocial oculto. Você provavelmente passou a maior parte da vida se perguntando por que tantas pessoas são más e até mesmo invejosas das outras, e por que isso acontece com aqueles que não fizeram nada de errado e passam a maior parte do tempo concentrados em sua própria existência e na sobrevivência de sua família. Grande parte do mal no mundo é atribuída a causas misteriosas, muitas vezes isoladas no âmbito da religião, e a psicopatia não recebe a atenção que merece quando analisada de uma perspectiva mais ampla ou quando suas muitas implicações são vistas em nossa vida diária. No entanto, tudo pode ser simplificado em um determinado caminho evolutivo que revela nossos motivos, ambições, medos e razões ocultos. Para isso, precisamos de uma melhor compreensão da neurologia individual e de como ela se aplica às muitas facetas do mal no mundo atual. Em um mundo de tendências autodestrutivas e visões anormais da realidade, em que a agressividade e o poder são mais valorizados e reverenciados do que o amor e a compaixão, a única saída é usar uma máscara social. Assim, as pessoas precisam fingir ser quem não são para serem respeitadas e se encaixarem na sociedade. Esse estado de espírito, obviamente, leva à ansiedade social. Portanto, quando as pessoas estão deprimidas, elas se esforçam mais para esconder isso, sorrindo mais do que o normal e fazendo coisas incomuns. Isso ocorre porque elas têm medo de serem discriminadas. Entretanto, como querem fazer parte de uma sociedade que as deixa ansiosas, muitas desenvolvem o que é chamado de comportamento antissocial encoberto, mentindo mais, enganando os outros e, em geral, fazendo o que podem para sobreviver e vencerem numa competição selvagem para obter mais. Essa mentalidade predatória vem do próprio estado de vítima, o que significa uma compensação pelo medo de serem presas no que elas veem como um mundo dual, uma realidade bidimensional. Em essência, a depressão e a raiva reduzem a percepção da vida, afetando a forma como as pessoas se veem e se comportam, bem como a forma como se relacionam com os outros. É claro que, quando esses indivíduos psicóticos agem dessa forma em relação a outras pessoas, não demora muito para que sofram as consequências de suas traições e mentiras. Como resultado, e porque não conseguem refletir sobre seu próprio comportamento, eles se aprofundarão ainda mais nessa mentalidade reptiliana de buscar poder sobre outras pessoas para oprimi-las e sobreviver. A sobrevivência é percebida por essa pessoa como um mecanismo pelo qual ela diminui o potencial dos outros, para se tornar mais capaz de se aproveitar e mentir para eles. Aqueles de quem ela se aproveita podem então começar a perceber a realidade de forma dual, e é por isso que há tantas pessoas que mantêm a sociedade em baixa e não permitem sua evolução.
Se uma pessoa permanecer por tempo suficiente em um estado mental de medo, haverá raiva e mais depressão, o que a levará a pensamentos suicidas. Tudo que o indivíduo percebe fora de si é um reflexo de seu mundo interior, mesmo que não haja correlação entre o que está acontecendo e o que ele percebe que pode estar acontecendo. O estado psicótico está relacionado à falta de discriminação e autocontrole sobre os pensamentos, o que significa que a pessoa fica mais perturbada por problemas simples e comuns, mas também é mais provável que racionalize o que está acontecendo como um ataque negativo à sua existência. Essa descrição resume o que está acontecendo em todo o planeta, e para muitos, é tão comum que pode até ser considerado normal. Alguns rotularam essas características como parte de um cérebro reptiliano, em oposição ao cérebro mamífero. Embora esse tipo de comparação possa facilitar nosso entendimento, é enganoso. A mente humana deve ser compreendida dentro de uma trajetória evolutiva que não se manifesta de acordo com o que vemos agora, mas de acordo com o potencial total de um indivíduo. Isso significa que muitas pessoas ainda vivem com os padrões de pensamento de um homem das cavernas ou de alguém de séculos passados. Há muitas razões para isso: vidas passadas, falta de educação, aspectos culturais, traumas de infância, ou uma combinação desses elementos podem estar relacionados. Embora algumas experiências nos afetem mais do que outras, a forma como elas nos afetam também depende de como reagimos, e nossas respostas estão correlacionadas com tudo que já experimentamos antes. Porém, com educação e treinamento, uma pessoa pode melhorar, recuperar-se de seu estado mental anterior e evoluir para uma forma mais elevada de pensar. Isso requer certa cooperação por parte do indivíduo, e é aí que reside o problema, pois quem vê o mundo como uma ameaça dificilmente aceitará ajuda ou enxergará ajuda como algo benéfico. Capítulo 2. Expondo as mentiras que dividem a sociedade. Quanto mais saudável é uma pessoa, mais disposta ela está a ser ajudada, mas também é menos provável que precise de intervenção externa, pois já está se ajudando e fazendo isso com segurança. Nesse processo, você verá que as pessoas tendem a se alinhar a um determinado caminho. Na parte inferior, você verá uma pessoa obcecada com sua sobrevivência física. Isso significa ver o mundo em duas dimensões, com apenas duas opções, duas divisões: eu e eles, caçador ou caça, atacante ou defensor, agressor ou vítima. No entanto, é muito interessante observar que as pessoas que propõem uma análise do mundo baseada em dualidades, embora se apresentem como úteis para os outros, estão na verdade fazendo o oposto, levando a sociedade a se aprofundar nesse falso dogma do eu versus eles. Se quisermos entender a verdade, devemos procurar aqueles que propõem modelos que integram a sociedade em uma evolução constante do planeta. Entre essas teorias encontramos as seguintes: as pessoas que estão no topo de nossa evolução não estão obcecadas em receber, mas sim em dar. Elas entendem que o mundo só pode progredir por meio da cooperação e de uma combinação sinérgica de esforços. Exatamente como podemos observar na natureza. De fato, é possível olhar para a natureza de um ponto de vista binário, predador e presa, ou de uma perspectiva mais ampla e perceber que todo o sistema funciona para se sustentar. É claro que os animais não sabem o que estão fazendo, assim como muitas pessoas não sabem por que fazem as coisas do jeito que fazem, mas há um equilíbrio que mantém a natureza como ela é, e esse equilíbrio é rompido quando um elemento é removido. O mesmo acontece com a sociedade humana. Se não houver cooperação, haverá guerras, ganância e destruição, e o resultado de tudo isso é a morte e a impossibilidade de progresso. De fato, as pessoas mais estúpidas deste planeta são aquelas que dizem que o dinheiro não é importante e que todas as pessoas são boas se forem tratadas com respeito. Elas claramente não sabem em que planeta vivem ou como a vida funciona. Precisamos de riqueza e realismo para racionalizar a possibilidade de um futuro, não de desculpas para um presente autodestrutivo. Se pudermos entender por que a sociedade como um todo não está organizada para a evolução, mas sim de acordo com a mentalidade perversa daqueles que a enxergam da base de nossa escala evolutiva, pensando que a evolução é uma questão de sorte, um acidente que sopra no vento e acaba sendo pego por alguns, então poderemos olhar para nossa própria existência de forma muito diferente, porque perceberemos que a maior parte do que nos é dito é uma mentira, uma ilusão projetada para nos manter alinhados com a mentalidade psicótica comum de muitos. Imagine que você vive em uma época muito primitiva, e todos lhe dizem que você deve aprender a arremessar lanças, para evitar que tribos inimigas invadam sua terra,
e que a única maneira de sobreviver é caçar animais selvagens. Você passará toda a sua vida pensando que essa é a sua realidade. Nunca tentará outra coisa. Então, quando vir alguém vivendo de forma diferente, como um ex-membro da tribo que rompeu com essa insanidade, construiu um barco e passou a viver da pesca e da agricultura, você dirá que ele é louco. No entanto, só enxergará que essa outra pessoa é mais desenvolvida do que você quando perceber que não é tão desenvolvido assim. Para enxergar esse louco como evoluído, você precisa perceber que não é. Isso é o que acontece na sociedade atual. As pessoas acham que os mais evoluídos são loucos. Eles são chamados de gananciosos, cínicos, perdidos ou simplesmente arrogantes. Se você observar as palavras escolhidas para descrever pessoas rejeitadas por sua evolução, verá que todas elas têm a ver com coisas que muitas pessoas não conseguem fazer. Elas são práticas criativas, aventureiras, corajosas, buscam novas possibilidades e não têm medo de pensar diferente. As diferenças entre as pessoas são fáceis de ver na forma como elas estruturam suas percepções. Por exemplo, se você lê muito e se junta a um grupo de pessoas que não leem, elas podem achar que você lê demais, ou que suas conversas são chatas. Mas se você não lê nada e entra para um clube de leitores, eles pensarão que você é muito estúpido. E se você ler mais do que a pessoa à sua frente, mas ela achar que você é burro, é claro que ele vai desacreditá-lo, julgá-lo negativamente, invalidá-lo e desvalorizar tudo o que você disser, procurando motivos para racionalizar os pensamentos dele e manter intacta a identidade e a autoimagem dele, de preferência de superioridade em relação a você. Ele dirá que você está mentindo e que é louco. Esse é o estado de espírito de muitas pessoas neste mundo. Capítulo 3. Projeção e percepção no mundo psicopático. Não há nada de errado em ver as coisas como elas são, mas percebê-las como pensamos que são. Porque isso é forçar nossas percepções da realidade no mundo real, em vez de analisá-lo como ele é. Essa incapacidade de enxergar a realidade como ela é fica muito evidente na maneira como as pessoas se insultam, pois a grande maioria da população projeta seus próprios problemas, inseguranças e limitações nos outros, deixando de perceber que as coisas que observam são um reflexo de si mesmas e não da realidade em si. Por exemplo, um homem de 40 e poucos anos que ainda mora com a mãe e não consegue emprego me chamou de infantil e disse que eu não enxergava a realidade de maneira madura. Um homem gordo que mal consegue se mover disse que eu não conseguiria socar um saco de papel. Um homem que tenta sonegar impostos mentindo sobre as fontes de sua renda me chamou de criminoso. Um homem sem diploma universitário disse que eu não sabia fazer pesquisa. Um homem com uma namorada muito feia disse que eu provavelmente era virgem porque era solteiro. Um autor que passou a vida inteira escrevendo livros que não venderam disse que eu não era um autor, de verdade como ele, porque ele publicou na editora francesa de maior prestígio. Um homem muito ignorante, que sempre fracassa com suas ideias de negócios, disse que era impossível ganhar dinheiro online e que eu estava mentindo sobre meu emprego. Uma mulher muito gorda zombou da cor da minha pele e disse que eu não parecia um europeu. Um espanhol que parece um árabe disse, em tom humilhante, que eu parecia um árabe. Uma mulher psicopata, que luta contra uma doença mental, disse que eu parecia louco. Uma mulher que não conseguiu publicar seu primeiro romance e desistiu de seus sonhos disse que eu não parecia um escritor de verdade. Um narcisista, já diagnosticado com doença mental, me chamou de louco por eu pedir que ele se desculpasse por seu comportamento passado. Todos esses são exemplos reais das muitas pessoas que conheci e que me insultaram, bem como dos tipos de coisas que disseram. Basta olhar para elas com as mesmas palavras que usam para entender que estão falando de si mesmas. Além disso, os insultos estão tão em desacordo com minha própria realidade que eu teria de questionar minha sanidade mental para acreditar neles. É também por isso que é difícil sentir raiva dessas pessoas, pois o que elas dizem tem mais a ver com elas mesmas do que com a pessoa à sua frente. É como se espelhassem seus próprios problemas o mais alto possível em uma necessidade de salvação. Elas insultam com frases que as descrevem muito mais do que a qualquer outra pessoa, e em muitos casos, não têm nenhuma relação com a pessoa que estão tentando insultar. Esses também são exemplos de níveis extremos de psicopatia, embora sejam muito comuns em nossa sociedade. Essas pessoas só conseguem fingir ser normais em um mundo que pouco sabe sobre doenças mentais. Na verdade, é mais provável que elas insultem pessoas sãs porque podem enxergar claramente por trás de sua máscara. As pessoas mais insanas do mundo sempre terão como alvo as mais sãs por medo de serem expostas e envergonhadas.
O medo e a vergonha são as emoções que mais dominam e aterrorizam a mente psicopática, e você pode facilmente fazê-las se sentirem fracas ao expor essas duas características. Você faz isso observando os pontos fracos e mencionando-os repetidamente, pois as acusações são apenas fumaça para distrair a atenção do problema real, eles mesmos. Outro nome para essa tática é distorção da realidade, justamente porque foi criada para fazer com que você duvide de sua própria sanidade ao inverter os papéis. Eles querem que você pense que é eles para que eles possam ser você. Parece loucura porque é, e pessoas muito loucas pensam dessa forma, e elas são a maioria. Mas a outra razão pela qual os doentes mentais trocam de papéis em uma interação é que eles não conseguem sentir empatia pela outra pessoa. Eles trocam de papéis durante uma conversa e culpam você pelas coisas que fazem porque não conseguem entender seu ponto de vista, e a razão para isso tem a ver com seu próprio medo e vergonha. Eles estão presos em seus próprios padrões mentais e obcecados pela sobrevivência. O medo e a vergonha tornam as pessoas introvertidas, concentradas em sua própria necessidade de sobrevivência a qualquer custo, independentemente das necessidades dos outros. No entanto, isso não significa que a pessoa é tímida. Um introvertido é uma pessoa que internalizou sua própria visão de mundo e não consegue mudá-la ao interagir com a realidade. Portanto, essa pessoa se torna narcisista, não porque se acha melhor do que os outros, mas porque sabe que é pior do que todos. Esse narcisismo é a máscara criada para distrair, humilhar e menosprezar os outros. Eles fazem essas coisas porque não conseguem se ver por trás da máscara e não toleram ser vistos como realmente são. Capítulo 4. Como os narcisistas têm como alvo os excepcionais. Elogiar ou insultar uma pessoa é igualmente fácil, pois ambas as possibilidades são geralmente visíveis. As coisas que as pessoas mais querem esconder são seus pontos fracos, enquanto as coisas que elas mais expõem e falam são suas melhores qualidades. No entanto, as inseguranças fazem com que as pessoas menosprezem os outros como um mecanismo de autodefesa. É como se elas sacrificassem o bem-estar do outro para proteger o seu próprio, exatamente como uma pessoa muito gananciosa e egoísta faria, e é por isso que as mesmas características estão frequentemente presentes nas mesmas pessoas. O ganancioso, o egoísta e o inseguro apresentam traços comportamentais semelhantes, embora, na maioria das vezes, um desses traços tenha mais probabilidade de aparecer do que os outros, devido às circunstâncias sociais. Muitas vezes o cônjuge percebe isso mais tarde, quando está isolado com a pessoa. Um narcisista se esforça ao máximo para esconder suas falhas, chegando a fazer esforços irracionais para isso, inclusive mentir muito, porque vive com medo constante de ser visto, um medo desencadeado por sua própria vergonha. Aqui temos o ciclo do narcisista, que começa com a vergonha, passa para a raiva e termina com a humilhação e até mesmo com a intimidação dos outros. Curiosamente, o que desencadeia a vergonha nos narcisistas é o amor, justamente porque eles não conseguem senti-lo, o que os expõe mais. Quando um narcisista se sente amado ou respeitado, a vergonha de quem ele é revelada. É por isso que eles agem como desmancha-prazeres. A felicidade alheia os deixa terrivelmente desconfortáveis. Na verdade, levei anos para entender por que tantas pessoas me odiavam pelo simples fato de eu sorrir. O sorriso desencadeia inseguranças em pessoas muito egocêntricas e inseguras. Outra maneira indireta de irritar o narcisista é a inveja, porque ele tem uma mentalidade competitiva e supõe que tudo o que os outros têm está relacionado ao que ele não tem. O sucesso dos outros o envergonha. Portanto, eles menosprezam as realizações dos outros, ou, pior, destroem suas reputações por meio de calúnias. Isso aconteceu comigo quando me tornei popular entre os meus alunos. Um dos professores, de alguma forma, não conseguia dormir à noite e estava sempre planejando maneiras de me demitir. Ser melhor é simplesmente inaceitável em um grupo onde há pelo menos um indivíduo muito negativo. É por isso que, nas sociedades comunistas e socialistas... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.